Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de marketing estratégico, hoje focando em um livro que é um best-seller na área do marketing, e nós vamos falar aqui deste livro, que eu estou compartilhando a tela aqui com vocês, que é Os Elementos de Sucesso, as 22 consagradas leis do marketing, de He e True. É um best-seller e ele traz diversos elementos estratégicos e muito interessantes que são fundamentais de, no mínimo, refletirmos para ver o que pode ser absorvido dentro de um negócio. Então, a proposta aqui é explorar todas as 22 leis, trazendo exemplos de uma maneira bem prática, mostrando um resumo da lei e um exemplo de aplicação, e a partir de cada lei dessa, né, você avalia aquilo que faz sentido considerar dentro de um contexto de negócio. Embora todas elas sejam muito verdadeiras, né, e aplicáveis à maioria dos cenários. A primeira lei é a lei da liderança. Então, o que essa lei fala? Sempre é melhor ser o primeiro no mercado do que esperar para fazer o lançamento de um produto melhor. É aquela ideia de que esperar o momento perfeito para lançar vai fazer você perder o time e alguém vai fazer antes de você. E você perde aquela chancela de dizer que você seria o primeiro. A gente tem exemplos como o Tijorola, né, o famoso Tijorola. Nós temos exemplos aqui também como a Gillette, né? E nós temos também a Coca-Cola, que em 1886 lançou a primeira Coca-Cola no mundo. Na época até com a proposta que não era necessariamente para ser um refrigerante, mas que fez com que ela ficasse chancelada como o primeiro refrigerante, assim, né, de maior destaque em todo o mundo. Tá? Então aqui fica a reflexão de que esperar o momento perfeito vai fazer você perder o momento perfeito, que é o momento em que você pode ser o primeiro. Logicamente que algumas questões relacionadas à qualidade, à segurança, precisam ser olhadas, mas, de forma geral, os demais pontos podem ser aperfeiçoados na medida em que você se torna o líder. A segunda lei é a lei da categoria. Então, nessa lei, né, o autor coloca que, se é impossível ser o primeiro numa categoria, deve-se inventar uma nova. Ele provoca a inovação aqui dentro, né, da cabeça do empreendedor, do empresário, e aí eu trago como exemplo o Red Bull, né, que ele se inspirou em bebidas do Extremo Oriente, e na década de 80 ele desenvolveu não somente um novo produto, como uma nova categoria de produtos, né, e hoje é uma marca, enfim, referência, né, nos energy drinks. Ele surgiu em 87, tá? Bastante tempo. E também, né, por criar uma outra categoria, ele acaba sendo o líder naquela categoria. Então, se eu não posso competir com a Coca-Cola, vou criar os energy drinks e vou ser o líder nessa categoria. Mais ou menos essa a lógica. A terceira lei, a mente do consumidor. Então, ali coloca ser o primeiro na mente do consumidor é o objetivo principal do marketing. Entrar explosivamente na mente do consumidor é a forma mais eficiente e produtiva de fazer marketing. Eu trago alguns exemplos do marketing de guerrilha, que é muito interessante e que gera um impacto visual tão grande que é impossível você não lembrar de uma campanha com uma estratégia como essa quando você chega em casa, por exemplo. Então, vou ter aqui 3 exemplos da Nike, né? Um exemplo icônico, que é aquele banco sem o local para sentar, que faz total alusão ao slogan da Nike, do Run, né? E as outras muito impactantes do ponto de vista visual. Eu chamo aqui também a atenção para aquela do banco da Nike ali, que, se a gente for analisar, é um custo bem baixo, né, para você fazer uma ação dessa. Então, muitas vezes, o empresário, o empreendedor, ele tem em mente que vai gastar muito para fazer uma ação que entre na mente do consumidor, porque vai ter que gastar, investir muito. Às vezes é só a questão mesmo do insight, da inteligência da estratégia, né? Talvez o maior custo aqui da Nike tenha sido ir na prefeitura local e pedir para tirar o assento de um banco que às vezes é público. Tirando isso, o custo foi até bem baixo, né? Depois a gente tem a lei da percepção, tá? Então, a lei da percepção coloca que o marketing nunca é uma batalha de produtos, mas sim uma batalha de percepções, né? Os produtos com mais êxito se enfocam em criar a percepção correta na mente do cliente potencial. A maioria das pessoas formarão suas percepções baseadas na sua breve experiência com o mesmo.
E aí, nesse sentido, as marcas podem e trazem experiências muito diferentes com os seus clientes, que às vezes até extrapolam o produto ou o serviço em si, mas para fazer com que esse cliente saia com uma visão e com uma sensação de acolhimento maior possível. E com isso tende a atrelar a percepção positiva e otimista da marca quando vê lá no supermercado, mesmo que a experiência não tenha necessariamente estado ali relacionada diretamente com o produto. Tá? Botei aqui também uma campanha emblemática da Pepsi, onde ela fez uma brincadeira com a Coca-Cola, é um marketing de guerrilha também, nesse caso aqui. Então, fizeram testes cegos e todo mundo, no caso aqui, a Pepsi fez em mais de uma ocasião, né? Mas sempre apontava melhor como a Pepsi, né? E na ocasião, quando fez com humanos, também a maioria colocou Pepsi, e depois eles falam, ó, então é só o rótulo, no final das contas, o produto melhor é o nosso. Então, é muito interessante, né, essa brincadeira de percepções que as marcas podem trazer. O enfoque, tá? A chave do êxito em marketing é encontrar uma forma eficiente de fixar uma palavra na mente do cliente potencial. Além do enfoque, sugere que o marketing foque na principal mensagem, vinculando o produto a uma palavra-conceito. Quanto mais simples, curto e preciso, melhor e maior o alcance. Aqui a gente tem a ideia do slogan, a ideia de uma frase curta, a ideia de um mantra e a ideia até de uma hashtag nos dias atuais, quando a gente atrela tecnologias, mídias digitais, redes sociais, as hashtags funcionam bem. E aqui, curiosamente, e é muito interessante essa brincadeira, porque se eu coloco essas logos, essas marcas aqui, você vai saber qual é a frase respectiva de cada marca. E nesse momento você está pensando em cada uma delas. Então, isso é muito interessante, né? Teriam muitas outras, mas a gente tem Bombril, Mil e Uma Utilidades, Red Bull te dá as Havaianas, as Legítimas, Skol desce redondo, e teriam tantas outras. Eles tiveram muito êxito em trazer isso na mente do consumidor a partir de uma frase curta, né? Exclusividade, então, duas campanhas não podem ter a mesma frase ou palavra na mente do cliente, deve-se encontrar algo diferente e único, do contrário, você reforçará a posição do seu concorrente. Então, ambas aqui oferecem um serviço parecido, só que elas tentam se destacar por algum diferencial, né? Então, no caso, quando eu leio o slogan da Vivo dizendo conectados vivemos melhor, e da TIM, você sem fronteiras, eu estou entendendo o quê? Que a intensidade da conexão da Vivo é maior, ou seja, tem locais que pegam muito melhor a área, e a TIM tem mais área em mais locais, viver sem fronteiras, né? Você sem fronteiras. Então, esse slogan, ele sutilmente já fala um diferencial de cada uma dessas operadoras, né? Então, isso é interessante e está sendo comunicado ali. A lei da escada. Existe uma escada de percepção, uma hierarquia. É necessário variar a sua estratégia para se aproveitar da sua posição atual. Uma estratégia de marketing eficiente controla sua posição atual de forma realista, utilizando-a para um melhor resultado. Então, tem empresas que estão bem, mas que variar a percepção de escala, ou melhor, a escala de percepção dos seus clientes, vai fazer com que ela se mantenha na mente desses clientes. Eu cito o exemplo aqui da Decathlon. Então, a Decathlon tem em todo o Brasil aí, e diversos espaços, não só no Brasil, né, de experiência do cliente. Então, é uma loja legal de ir, de levar o filho, é uma loja que tem experiências muito variadas, e isso faz com que motive esse cliente a voltar lá também por causa disso, que lá é mais do que simplesmente a compra de um produto esportivo, né? Você tem uma experiência junto, tá? Então, aqui a gente está trabalhando com a escada de percepções proporcionada por uma estratégia específica da Decathlon, mas poderia ser outra, tá? Dualidade, então, a longo prazo, toda batalha de marketing se converte numa carreira de só dois competidores. Companhias que não dominam suas indústrias deveriam trabalhar duro para estabelecer-se a si mesmas na segunda posição. Então, qual que é o ponto aqui? Para o primeiro ser o primeiro, ele está comparando com os outros. E geralmente o terceiro não é lembrado, o segundo é. Então, se você não consegue ser o primeiro, você tenta, sempre se manter em segundo, até que uma outra estratégia faça parte, né, desse contexto, porque ao estar em segundo, você está sendo comparado com o primeiro, então você está no top 2. E a gente vai ter diversos exemplos aí, né? Apple e Samsung, Adidas e Nike, ESPN e Fox Sports, Coca e Pepsi, que eu já citei exemplos. Inclusive, geralmente são as empresas que se degradeiam
nos marketings de guerrilha, né? O contrário, e aí vai um pouco na linha também que a gente estava falando agora, ó. Um número 2 eficiente analisa as fortalezas do líder e se posiciona para oferecer o contrário. Dessa forma, rouba negócios, rouba entre aspas, né, de todos os concorrentes. Tá? Então, nessa linha aqui, quando a gente está falando do contrário, a ideia é, ao oferecer o contrário do que oferece o líder, o número 2 se apresenta ante o mercado como uma opção. Tá? E aí aqui a gente pode pensar em formas de ver o que o outro não faz que eu posso fazer. Então, aqui, a título de exemplo, eu peguei Coca-Cola e Pepsi, né? Então, beleza, a Coca-Cola é a Coca-Cola, desde 1800 e pouco lá no mercado, mas a Pepsi foi lá e identificou algo que a Coca não estava fazendo. Um mix de sabores, atrelou ali o sabor limão, que a Pepsi Twist fez muito sucesso, inclusive entre os jovens, né, que utilizavam nas festinhas junto com outros destilados. A gente teve na mesma linha a Kaiser, né, a cerveja fazendo isso também, que teve um certo boom de vendas também em um determinado momento aí, né? Para quem é um pouco mais velho vai lembrar. Então, essa é a ideia. Tipo assim, a Kaiser não consegue bater com a Ambev, mas ela criou um mecanismo de se diferenciar, fazendo algo que a Ambev não estava fazendo na época. Divisão. A maioria das categorias se dividem em muitos segmentos e cada um começa a agir como uma categoria. Cada novo segmento terá uma razão fundamental de existir, um líder de mercado e uma dinâmica de marketing completamente diferente. Então, assim, às vezes o negócio ele cresce tanto que ele abre diversos braços, né? Eu peguei o exemplo da Merco, né? Então, todo mundo lembra da Merco da borracha que a gente utilizava na escola, mas eles trabalham com reabilitação, com bem-estar, com atividade física. Tem várias linhas lá dentro. Cada linha dessa exige com que dentro da Merco tenha um profissional para traçar a estratégia de marketing para aquela área. Porque reabilitação tem um monte de outras empresas, né? Bem-estar tem outros. E a gente vai ter, assim, diversos outros universos dentro de um universo só, exigindo com que a complexidade da estratégia de negócios e de marketing da Merco seja diferente das outras, seja mais complexa, porque são várias empresas dentro de uma. É isso que essa lei diz. Perspectiva. Os resultados dos planos de marketing só podem ser apreciados a longo prazo. Resultados obtidos a curto prazo serão contrários aos de longo prazo. E aí o exemplo clássico aqui é a visão enfim, longitudinal que a Apple tem ao longo das suas construções, né, se mantendo líder há tanto tempo dentro desse mercado. Né? E a gente consegue acompanhar as evoluções aí facilmente. Eu peguei aqui, né, algumas imagens só para ilustrar. Extensões de linha. Existe a irresistível tentação de estender o patrimônio de uma marca exitosa a campos não relacionados com ela. Qualquer companhia que seja muito exitosa começa a pensar que pode conseguir o mesmo em qualquer outro campo de negócios da sua escolha. Estender a linha a outro campo não relacionado à categoria original quase nunca funciona, porque gera uma guerra de percepções. Isso não necessariamente, claro, eu estou pegando aqui um livro de 1993. Hoje tem muitas estratégias que você consegue trabalhar a percepção com cautela, com profundidade, mas o que ele quer dizer é que você corre o risco de o cliente não entender direito o que está acontecendo ali e até comprometer a percepção positiva que ele tinha da marca anterior, ali do modelo, dos produtos anteriores já fabricados. E um exemplo clássico aqui é o perfume que a Bic fez. A Bic, né, de canetas e isqueiro, ela criou perfumes, mas não foram bem aceitos no mercado. Né? Eles não tiveram um expressivo retorno esperado. Né? Então, assim, é curioso, muitos até nem sabiam, né, que foi bem forte na França, mas é uma empresa que, para nós, né, está chancelada como uma empresa que faz caneta e isqueiro. De repente, perfume, a gente fica, não deve fazer bem. A impressão que dá é que não deve ser um bom perfume. Ah, mas é uma marca boa? Mas não tem nada a ver com perfume. Entre Bic e outro perfume, eu vou pegar outro perfume. Né? Então, assim, são pontos aí para a gente pensar, extensões de linha. O sacrifício, né? Então, você deve deixar todas as opções de lado e se focar numa coisa só para conseguir algo importante. Então, 3 coisas que uma companhia deve sacrificar: oferecer uma linha de produtos completa, tentar servir a um público muito amplo, né? Pode não ser produtivo, e necessidade de constantes mudanças de estratégia. O ponto aqui é que, assim, hoje uma empresa que vai ampliar muito o leque de oferta de serviço, ela acaba perdendo especificidade e posicionamento, porque fica dissolvido esse posicionamento
entre diversos produtos e serviços que muitas vezes um não tem a ver com o outro. Tá? Então, esse é o risco que corre. Né? Não quer dizer que não existe. A gente vai pegar uma Amazon que vende livro e tem o streaming e faz bem as duas coisas, né? Mas outras empresas que não são tão chanceladas, talvez tenham um risco maior. E o risco existe para todas, no caso, né? Então, esse é o ponto. Até para ilustrar, eu coloquei aqui os lanches do McDonald's, né? Todos iguais, só mudando o tipo de lanche, mas tudo é lanche, tudo é fast food, né? Então, não saiu do óbvio do McDonald's e faz suas vendas lá com alguma variação de produto, mas é muito parecido. Então, é só para ilustrar essa lei. Atributos. Por cada atributo utilizado no marketing é um atributo contrário. Você precisa de uma palavra ou atributo ao redor do qual enfocar seus esforços. Descubra que palavra já possui o líder de marketing e faça completamente o contrário. Sirva a um segmento de mercado que o líder ignora. Então, aqui, eu coloquei o iPod como um case, onde a Apple ela desbravou uma coisa que até então não estava acontecendo, né, que foi contraintuitivamente aí aos outros grandes do mercado, a Samsung e todos os outros, né, e a partir dali ela se chancelou ainda mais ali, né, a gente está falando dos anos 2000, mais ou menos, como uma empresa de tecnologia, de mídias digitais. Isso fortaleceu a marca como um todo, né? Sinceridade. Sempre que admita algo errado no seu marketing, o cliente potencial aceitará esse reconhecimento positivamente. Por quê? Porque é inesperado, pessoas abrem instintivamente suas mentes aos problemas e é muito esquisito aceitar, vamos dizer assim, assumir um determinado erro. As companhias inteligentes admitem uma negativa, seu marketing e depois a convertem em algo positivo. Mas é importante se mover rapidamente para o positivo. Então, quer dizer o quê? Errei na minha estratégia de marketing. É melhor eu me posicionar e corrigir logo do que eu demorar para responder ou não responder. É isso que essa lei diz. E aqui tem um case muito legal, que é da pizzaria Domino's, né? Então, eles têm ali Estados Unidos, né? Então, eles criaram uma campanha, né? A Pizza Turnaround, iniciada em 2009, a Domino's apresentou publicamente críticas recebidas sobre seus produtos e comunicou a reformulação da receita. A admissão do problema tornou a mensagem de mudança mais confiável do que uma afirmação genérica de superioridade. O que aconteceu? Eles admitiram, gerou mídia espontânea pra caramba, a marca estourou e as ações também dispararam, tá? Então é bem curioso, isso é um fato real e tem a ver com essa lei da sinceridade. Singularidade. Existe sempre uma movimentação que abrirá a porta do êxito substancial. Trabalhar mais duro não garante resultado. Em quase toda situação, existe uma movimentação que leva a empresa a resultados espetaculares. O desafio está em encontrar e explorar. O enfoque do seu marketing deve ser explorar a debilidade de seus competidores e não tentar combater seus pontos fortes. Isso é muito interessante. Né? No geral, a gente vê lá o número 2 querendo alcançar o número 1, o número 1 é muito bom naquilo. O que o número 1 não faz bem? É isso que você tem que focar. Então, essa lei é isso que ela fala, né? E aqui eu peguei 2 recortes de mídias, assim, que ilustram bem isso. Então, aqui é uma postagem antiga, né? 2017. Então, claro que as coisas já mudaram, mas é só para entender esse movimento. 3 problemas comuns da bateria do iPhone e como corrigi-los. Aí depois uma matéria do exame. Samsung lança celular com maior bateria do mercado na atualidade. Né? Então, entendendo que bateria era um problema da Apple, a Samsung foi lá e bateu nisso. Foi para cima, né, dentro dessa situação, desse problema em específico. Tá? E aí a gente vai ter em mente o quê? Que uma marca é boa para uma coisa, uma marca é boa para outra. Para câmeras, né, a gente tem no nosso imaginário que é a Apple, embora a Samsung vem fazendo aí ótimas câmeras também, e a bateria, a Samsung ela se sedimentou bem antes da Apple, né? Incerteza. Os planos de marketing devem fazer suposições sobre o futuro, considerando a possibilidade de equivocar-se. Então, a gente deve estudar tendências gerais, evitar assumir que o futuro é uma repetição do passado ou presente, pense e antecipe o que fará se ocorrer o inesperado e planos flexíveis para responder às mudanças. Aqui é assim, é a questão um pouco até do ego, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, uma leitura que não foi feita da melhor maneira possível por parte da Blockbuster, né? Eu não sei quem que está vendo agora que chegou a alugar filmes, né, em videolocadora, mas a Netflix passou o carro, né? Ela passou por cima
E aí isso foi uma dificuldade de prever movimentos tecnológicos, que a Blockbuster não teve. Tá? Então a Netflix começou com DVD e depois ampliou em 2007 para o streaming, e até então todo mundo sabe o que é a Netflix hoje em dia. Então a capacidade de leitura, a capacidade estratégica de você ter um plano, de você ter cenários diferentes já mapeados para dar velocidade de reação, né? Fazer uma boa leitura de mercado, de tendência de mercado, né? Entender um pouco dos concorrentes. Então, é muito importante isso. Aqui entra um pouco das cinco forças de Porter também, né? Porque alugar um filme e ver um streaming tem relação, embora sejam modelos de negócio bem diferentes. Então, tem inúmeros fatores que daria para a gente aprofundar aqui. Êxito. Então, o êxito nos negócios quase sempre leva à arrogância, o que, na maioria das vezes, leva ao fracasso. Pessoas com êxito tendem a perder a objetividade, os especialistas separam o seu ego do seu trabalho e se colocam no lugar dos seus clientes com frequência. Isso é um exercício que os autores sugerem para que, ao me colocar na posição do meu cliente, eu consiga voltar e vou deixar o pé no chão. Né? Deve-se ficar atento ao que está ocorrendo no mercado, mas reúna as informações de mercado diretamente, sem intermediários, para evitar vieses. Esse aqui é o caso clássico da Kodak, né? Kodak tinha um enorme conhecimento na posição e posição consolidada no mercado de filmes. Né? Eu tive câmera da Kodak, né? E aí o que aconteceu? O mercado tecnológico veio vindo com força, aquelas câmeras de 0,8 megapixel, né? Que armazenava pouquíssimas imagens, mas era digital. A Kodak achou que era bobagem, que não iria vingar, não se posicionou nisso e perdeu completamente a posição de liderança nesse mercado, né? Então, assim, isso é um caso clássico, enfim, tem histórias e podcasts falando sobre isso, mas vale a pena a gente reforçar aqui. Fracasso. O fracasso no marketing deve ser esperado e aceito. Em marketing é melhor admitir os erros a tempo e reduzir as perdas. Ninguém em marketing acertará sempre. Aqui é um caso também clássico, estratégico da Coca-Cola. Em 85, a Coca alterou a fórmula, né? Ela já era sedimentada no mercado, já em quase 100 anos na época, né? E aí recebeu forte rejeição, fortes críticas. E o que ela fez? 79 dias depois voltou para a fórmula original. Ela resolveu rápido. Imagina o custo que foi fazer isso, mas imagina o custo que seria se não tivesse feito. Né? Esse é o cálculo que a gente precisa fazer. Então, os gestores avaliaram, né, e pragmaticamente resolveram voltar ao modelo anterior que estava dando certo. Exageração, né, a situação real com qualquer plano de marketing é frequentemente o contrário do que se reporta. Preste atenção aos pequenos indícios ocultos sobre o que ocorre no mercado. Existe uma grande diferença entre captar a imaginação do público e revolucionar o mercado. Aqui eu botei um caso dentro da Fórmula 1, né? A Mercedes lançou um novo carro, começou a fazer bastante alarde para o novo carro, né? E do quão esse carro seria promissor na competição. E aí, pouco depois, ela se desculpa pelo carro não estar à altura, né? Então, a gente percebe assim, estava tão exagerada aquela divulgação inicial que tinha alguma coisa errada. Basicamente é isso que a lei fala. E aí, claro, como a gente está analisando o cenário e o mercado competitivo, eu tenho que ver se os meus concorrentes estão fazendo isso. Talvez eles estejam tentando disfarçar um problema deles, uma falha deles, né? Aceleração. Os planos de marketing bem-sucedidos se constroem com base nas tendências, não com base nas modas passageiras. Essas são ocorrências de curto prazo, enquanto tendências seguem presentes no tempo. Se for uma tendência, essa continuará no seu curso de força, permanece no longo prazo. Deve-se evitar comprometer recursos financeiros e satisfazer demandas geradas pela moda. Peguei aqui a moda dos spinners, né? Os spinners nos Estados Unidos tiveram um boom de vendas no ano de 2017, depois caíram abruptamente. Isso é interessante até porque a gente consegue fazer buscas, às vezes no Google Trends, enfim. E a gente tem outros modismos, né? Lan House, eu conheço muita gente que, ou melhor, eu vi isso acontecer, né? Muitas lojas, né? Empresas, negócios, Lan House, que as pessoas fizeram um forte investimento em máquinas, só que foi bem na época em que ficou mais acessível adquirir um bom computador. Então, a procura pelas lan houses foram caindo, e quem tinha investido no time errado ficou com aquele dinheiro parado lá, porque praticamente ninguém mais estava indo fazer lá as lan houses, fazendo aqueles frog nights, de passar a noite toda na lan house. Então, eu vi, porque se você estivesse fazendo um acompanhamento de mercado, você iria perceber que estava caindo já. E teve gente que entrou quando já estava caindo. O que aconteceu? Ficou lá com 16 máquinas top na época, né, para tirar xerox.
e depois acabou tendo que vender tudo a preço de banana. Então a gente tem esses pontos. A gente tem outros modismos, entre aspas, né? Por exemplo, agora o Hyrox, CrossFit, funcional, dentro do meio fitness tem muita coisa, o sistema Body, que já foi embora, né? Então, para quem é mais desse cenário também já sabe que tem. Não quer dizer que seja ruim, quer dizer que culturalmente ou o timing tecnológico do momento, às vezes, acaba levando para um lado ou para o outro. Principalmente agora, tudo que tem relação com tecnologia. Então, tem que tomar bastante cuidado. Recursos. Uma boa ideia não decolará sem os recursos adequados, precisa de dinheiro para chegar lá e muito dinheiro para permanecer. Que é o exemplo da Amazon, o Jeff Bezos, né? Mostrando lá ele enfim, no cantinho da casa dele lá, tá, aqui já tinha um escritório nessa foto, né? E depois estourou o que estourou, todo mundo conhece a Amazon, já citei ela aqui nessa aula, né? Mas o que ele coloca? A Amazon informou ter investido mais de 100 bilhões em sua estrutura logística ao longo de aproximadamente uma década e meia. Houve investimento, não foi uma coisa aleatória. Então, mesmo boas ideias vão precisar de investimento. E é isso que essa lei fala. Então, a recomendação é que vocês leiam esse livro, é um best-seller. Claro que tem coisas que você vai analisar, foi feito em 93, então tem coisas... isso não faz mais tanto sentido para mim hoje meu negócio é em outro âmbito, é totalmente digital, ou não é. Mas tem muita coisa que faz sentido aqui, e eu diria que toda lei traz pelo menos algum insight, se você olhar com cautela aqui, tá? Então, espero que tenha trazido insights para você, nessa aula aqui de hoje. E aí, encerramos aqui o módulo 1 da nossa disciplina, né? Indo agora para as questões mais avançadas, né, do marketing, e posteriormente para o módulo 3, que será o marketing digital.